Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar mais um De Carona no Projeto e hoje eu quero contar para vocês uma história que eu vivenciei ontem à noite e foi muito legal. Ontem eu tive a oportunidade de atender uma senhora assim, uma jovem senhora, ela tinha 43 anos, né? Então é uma jovem senhora. E ela me procurou porque ela estava passando por um processo muito difícil na vida dela. Ela tinha um casamento há mais de 20 anos. Era o casamento perfeito até o momento em que ela descobriu que ela passou por uma traição. E houve todo um processo em cima dessa traição, houve toda uma situação, houve todo um desespero, uma raiva, uma reação. Houve toda uma situação e no final, né, depois de algum tempo dessa traição, essa traição fazia mais ou menos um ano que tinha acontecido, ela e o esposo continuaram juntos, né, continuaram casados. Só que ela não conseguia encontrar mais a alegria de viver. Ela estava definhando e o que é que acontece? O esposo, preocupado com ela, incentiva para que ela venha buscar o tratamento comigo. Até aí, tudo tranquilo, tudo normal, né? E o interessante é o seguinte, ela não queria fazer o tratamento. Foi muito legal, ela tinha receio, medo, né? Ela tinha uma série de tabus, tá? Que iriam fazer com que ela não quisesse fazer o tratamento comigo. E aí eu simplesmente, na nossa primeira conversa, ainda pelo WhatsApp, eu conversei com ela e digo, olha, vamos lá fazer o seguinte, você vem, a gente conversa aqui, e se você não se sentir à vontade, tá tudo certo. Você volta pra sua casa, volta pra sua vida, garanto a você que não vai acontecer nada demais. E aí ela veio pra avaliação, isso foi semana retrasada a avaliação dela. E saiu daqui maravilhada com a nossa avaliação, né? Nós conversamos muito, trocamos muitas ideias, houveram muitas lágrimas, houveram muitas situações, muitas conversas, muitas coisas reveladas e muitas coisas observadas. E fizemos os nossos exercícios e ela saiu daqui confortada, entre aspas, né? Saiu daqui animada com a perspectiva, sem nenhum medo da hipnoterapia, até porque se entregou ao processo de uma forma fantástica, reencontrou-se com ela mesma aos 5 anos de idade, foi uma coisa linda, houve muito choro de alegria e ela saiu daqui muito, muito feliz naquele dia. E aí quando foi ontem, a gente iniciando a nossa conversa, conversamos, acho que a gente passou quase uma hora ainda conversando ontem. E nessa conversa, é esse contexto que eu quero trazer para vocês, o contexto dessa conversa. Porque a primeira coisa que ela me perguntou, né, quando a gente chegou, ela fez, João, eu passei esses dias muito bem. Eu me lembrava da fulaninha de 5 anos e eu me sentia muito bem. Eu me sentia acolhida, protegida em cima daquele processo. Só que aí eu me lembrava da fulana de 43. E aí eu dizia pra mim mesmo, né, ela falando, quem é que vai proteger a fulana de 43? A fulana de 43 está aqui magoada, abandonada, triste, sofrendo, e ela não tem quem defenda ela. E aí eu olhei para ela e disse, a fulana de 43, ela sabe se defender. Aí ela parou assim para mim e fez, como é? A fulana de 43 é mãe, é profissional, a fulana de 43 é uma pessoa de sucesso na sua profissão, a fulana de 43 ela tem condições, ela é forte, sagaz, ela é esperta, capaz, ela pode se defender. Aí ela parou, ficou olhando para mim e disse, agora será que a fulana de 43 está querendo se defender? E é esse o ponto que eu quero tocar com vocês hoje, para que a gente possa fazer uma avaliação em cada uma de nós, em cada uma de vocês, meninas. Cada um de vocês pode estar passando por uma situação bem parecida com essa, que a fulana, eu vou chamar ela de Maria, tá? Que a Maria estava passando. E pode não ser por uma questão, como é que chama? Por uma questão amorosa, né? Por uma questão sentimental, mas pode ser por uma questão familiar, por uma questão profissional. Cada um de nós tem a sua história de dor e de tristeza, a sua história de mágoa, tem aquele momento em que você olha para o mundo e diz assim, cara, por que acontece comigo? O que foi que eu fiz para fazer isso, né? Para acontecer isso? Cada um de nós tem um momento de desabar. Pronto, essa é que é a grande expressão. Cada um de nós tem um momento de desabar. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, não necessariamente como terapeuta, mas como pessoa, como ser, como indivíduo, como pessoa que tem uma religião, como pessoa que tem uma crença, como pessoa que estudou uma série de técnicas e de tópicos que vão explicar muitas coisas, é que cada um de nós tem um momento de desabar. Às vezes até mais de um, porque existe necessidade.
Eu acredito que tudo que acontece na vida seja por um motivo. E tudo que eu vou falar para vocês aqui agora, talvez não na mesma ordem, mas é exatamente o que eu comentei com a Maria ontem, tá? No nosso atendimento. E para ela fez muito sentido. Então eu espero que para vocês também faça sentido. A primeira coisa que eu comentei com a Maria foi exatamente isso, que muitas vezes a gente busca respostas em coisas que acontecem no nosso passado. Mas a gente esquece que o passado, ele não volta. A gente não tem como voltar atrás para começar de novo. A gente não tem como voltar atrás para escolher novamente, para fazer um novo início. A gente não tem como fazer isso. A gente não tem nem como voltar atrás para viver de novo. E é interessante porque a gente insiste em se apegar ao passado. A gente insiste em ficar buscando, e foi isso que eu disse para ela. Você está buscando na sua mente uma justificativa e uma resposta que você nunca vai ter. Porque você nunca vai saber o porquê isso aconteceu. Você nunca vai ter uma razão que te justifique por que isso aconteceu. E eu expliquei a ela e vou explicar a vocês o porquê. Porque existem muitos porquês. O porquê do esposo dela é um, o porquê dela é outro, o porquê meu é outro, o porquê de cada um de vocês é outro. E cada um desses porquês, ele não tem como entender outro porquê. Ele não tem como entender outro porquê, outra razão, outro motivo, outro motivador, porque não vive aquela realidade. Assim como a Maria não vive a realidade do José, lá, o marido dela, eu não vivo a realidade da Maria, eu não vivo a realidade do José, então eu posso até entender, devido à minha experiência, devido ao meu acompanhamento de vários casos, centenas de casos, eu posso entender o que está acontecendo ali e ter uma visão mais geral, mas eu não posso dizer que eu entendo, que eu sei, que eu vivo aquilo ali. Então, o que o José explicar para Maria, ele vai explicar, vai entrar conscientemente na mente da Maria. Ela pode até entender aquilo ali, mas ela nunca vai aceitar porque não é o porquê dela. E aí eu disse a ela, enquanto você continuar agarrada a essa necessidade de resposta de um porquê que te explique, você não vai se permitir seguir em frente. Olhei para ela com muita tranquilidade e disse, você está se torturando, minha amiga. E é isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para os seus filhos? É isso que você quer para o seu futuro? Uma Maria torturada, magoada, uma Maria que se prende a esse porquê que está no passado e deixa todo esse futuro que existe na tua frente a Deus dará, sem programação, porque você não está vivendo a sua vida, você está vivendo esse porquê. E ela concordou muito com isso. Eu disse, você precisa parar de se torturar, você precisa parar de se prender a esse porquê para que você possa continuar a tua vida. E aí nós continuamos observando algumas outras coisas bem interessantes, tá? Quando eu estou me torturando, quando eu estou travada naquilo ali, eu tenho duas opções. Ou eu realmente entro num parafuso e aí eu vou me torturando porque eu fiz uma escolha ruim, eu fiz a pior escolha do mundo, eu deixei ele fazer isso comigo. E aí você entra às vezes num parafuso pior ainda, que é o que foi que eu fiz para que isso acontecesse, onde foi que eu errei, e você quer jogar a culpa para você e você não tem culpa. Foi isso que eu disse a ela ontem. Ela não tem culpa do erro do outro. Ela não tem culpa do que aconteceu na mente do outro. Ele pode ter tido qualquer motivo da vida, mas foi o motivo dele, foi o porquê dele. E ela não tem culpa disso. Só que ela estava, como talvez você, minha amiga, esteja se atrelando e querendo identificar onde é que a culpa está dentro de você. Você não tem essa culpa. Se você não errou, se você não criou essa expectativa, se você não causou esse problema, você não tem culpa. Agora, se você acha que talvez dentro de você, João, eu mudei muito meu comportamento, eu fiz coisas que magoaram determinada pessoa, eu tomei decisões que essas decisões influenciaram nesse comportamento dessa pessoa, desse meu marido, desse meu companheiro, desse meu amigo, dessa minha amiga, dessa minha companheira. Se você acredita que realmente fez isso, então é fantástico, porque você está identificando que talvez você tenha participação nisso aí. E se você acha que realmente, sinceramente, com muita tranquilidade, você tem participação nesse tipo de comportamento,
é muito bom, porque você está identificando que você também pode ter participação na transformação, na mudança, na recuperação até disso aí, tá? Por que eu falo isso? Porque foi o que eu comentei para ela ontem. Eu disse, Maria, você tem duas escolhas agora. Você escolhe ficar vivendo essa culpa, ou você escolhe seguir em frente sem viver essa culpa, sem se cobrar, sem se prejudicar. E aí o que é que acontece? Ela escolheu seguir em frente. Ela escolheu seguir em frente sem se cobrar, sem se prejudicar. Só que ela disse que não era fácil. E é isso que não é fácil mesmo. Eu sei que não é fácil porque ela vai vivenciar exatamente todo esse processo. E aí eu fiz uma segunda pergunta para ela que eu quero fazer para vocês, exatamente para que a gente entenda o quanto é importante isso que a gente vivencia, tá? O quanto é importante cada um desses processos que a gente vivencia. Eu perguntei para ela, você acredita na sinceridade do arrependimento dele, do José? E eu pedi para ela fazer essa avaliação de uma forma muito idônea, tentando tirar a raiva, a decepção, toda a tristeza do coração e tentar fazer essa avaliação realmente como a Maria indivíduo, como a Maria pessoa. Ela parou um pouco, pensou e disse para mim, acredito, João, eu acredito que ele está sendo sincero, eu acredito que ele se arrependeu. Eu disse, ótimo, que coisa boa. Por quê? Para ela e para você, que está vivendo uma situação parecida com a dela. Essa vai ser a boia, tá? Esse vai ser o degrau que vai permitir que você mude a tua interpretação de tudo isso. Porque se de repente, depois de viver todo esse processo, depois de ser identificado, de ver todos os problemas que houveram, se de repente nesse processo a pessoa não acreditasse ainda na mudança do outro, no arrependimento, na sinceridade, então não havia por que você tentar recuperar alguma coisa. Mas uma vez que você acredite que aquilo ali é de verdade, você tem duas escolhas. E para qualquer uma dessas escolhas, isso vai ser a base do que você vai querer fazer. A primeira escolha é, tudo bem, eu entendo o seu arrependimento, eu aceito, mas eu não quero continuar. E aí você é livre para escolher o que você vai fazer. Você é livre para continuar ou não com essa pessoa. Você é livre para escolher largar mais de 20 anos de história ou não. Ou você pode simplesmente chegar para ele, conversar abertamente, e essa é uma das grandes necessidades da vida, meninas, é o diálogo, é a conversa, é aquela coisa franca que a gente precisa ter, tá? Conversar abertamente e dizer, olha, você fez isso, fez aquilo outro, você sabe o quanto me magoou, você sabe como é que eu estou me sentindo, você sabe a dificuldade que isso está sendo para mim, mas eu acredito em você. Eu acredito em você, eu acredito que você se arrependeu e eu acredito ainda que vale a pena a gente tentar mais uma vez. E aí o que é que acontece? Você vai colocar as cartas na mesa e vai dizer, agora essa é a última vez. Eu não vou te dar mais nenhuma chance. Eu vou te dar essa chance. Então não me decepciona de novo. Não comete o mesmo erro. E por que isso é importante de ser feito? Por que isso é importante de você estar ali naquele processo, abrindo o teu coração para aquela pessoa que já sabe de tudo isso? Mas é importante para que você assuma o controle da situação. Quando você faz isso, você está deixando de ser aquela mocinha ingênua, indefesa, que só chora e só sofre, para ser a mulher segura, que está ciente e consciente do que está fazendo e está com as rédeas do processo na mão, porque a partir desse momento você assume o controle. A partir desse momento você assume o controle daquilo que você vai fazer e daquilo que pode acontecer, e você sabe o que é que pode acontecer. Você está com a decisão de continuar ou não com aquela vida, com aquela história, com aquela situação. E eu vou contar uma coisa muito tranquila para vocês, e foi tudo isso que eu estou falando para vocês, eu falei para Maria ontem, tá? Quando você toma essa decisão, quando você toma esse posicionamento, você está dizendo para ele que o nosso futuro é esse. E eu quero reconstruir esse futuro com você. Mas se você me prejudicar novamente, se você me decepcionar novamente, a gente não tem mais futuro. E você precisa estar preparada para entender isso, aceitar isso e agir se for necessário. Uma das coisas que a Maria me falou que mais estava machucando ela
era que ela sempre passou a vida toda dizendo: se você me trair eu não quero mais você, se você me trair eu não vou nunca mais nem olhar para sua cara, se você me trair eu saio de casa e não volto mais para você e tal. E ela disse que quando aconteceu aquele fato, tudo aquilo que ela dizia, ela não conseguiu fazer. E ela se sentiu falsa com ela própria. Ela sentiu que ela não estava indo em direção aos princípios dela, ela não estava cumprindo aqueles princípios. E eu ri um pouquinho e conversei com ela na seguinte situação, assim como eu vou explicar para você. Nós somos seres humanos e eu perguntei para ela de uma forma bem simples, disse: Maria, a Maria que falava isso há, 10 anos atrás, 15 anos atrás, é a mesma Maria que está sentada aí na minha frente hoje? É a mesma Maria que aconteceu esse fato há um ano atrás? Ela disse: não. Eu disse: então você não tem que se culpar. Você não tem que se preocupar, você não tem que se sentir pequena porque você mudou de ideia, porque nós somos feitos para mudar de ideia. O ser humano é feito para mudar de ideia, para crescer, para amadurecer. Isso significa amadurecimento. Talvez aquela Maria jovem que não tivesse maturidade suficiente para enfrentar os seus problemas e ia utilizar isso aí como uma fuga para ir embora, talvez hoje ela já tenha maturidade suficiente para enfrentar os seus problemas, para enfrentar os seus demônios, para encarar as dificuldades e buscar uma solução, porque ela sabe que ela precisa dessa solução. E tem outro detalhe, Maria, muito importante, muito importante. A Maria que falava isso, ela não estava envolvida emocionalmente no processo. Ela não tinha experimentado a emoção dessa situação. Então nós não temos como saber como vamos reagir até o momento em que aquilo acontece nas nossas vidas. E muitas vezes você vai reagir de uma forma que você nem imaginava, talvez até contra os seus princípios. Mas é porque a emoção está falando mais alto e mesmo com a dor, mesmo com a tristeza, mesmo com a decepção que a Maria sentia, ali ainda tinha carinho, ainda tinha respeito, ainda tinha todo um histórico que está ali por trás. Isso se chama maturidade, meninas. Sabedoria. Observar com calma para que a gente possa tomar uma decisão plausível, coerente, equilibrada. E aí nós conversamos mais um pouco, né? E diante de tudo aquilo que a gente conversou, eu olhei para Maria e disse: agora, a partir de hoje, quando você sair da minha poltrona, você vai poder tomar a decisão que você quiser, mas sem essa dor. Porque a minha função aqui enquanto terapeuta não é ajeitar a tua vida, Maria. A minha função aqui enquanto terapeuta é te ajudar a eliminar a tua dor. É te ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio nas tuas emoções, um ponto onde você possa observar tudo isso que você acabou de me falar, tudo isso que a gente acabou de conversar, e você possa dizer assim: não, eu escolho tomar tal decisão, mas é sem raiva, é sem decepção, é sem tristeza. Eu escolho tomar essa decisão porque eu sei que essa decisão vai ser a melhor para mim. E aí nesse processo, foi exatamente o que a gente fez. A Maria sentou na minha poltrona, nós conversamos, eu fiz o processo hipnoterapêutico com ela e a partir dali ela vai tomar a decisão dela. Eu até brinquei com ela, disse: olha, só quero te ver daqui a 30 dias, tá? E ela saiu rindo, brincando do meu consultório, dizendo que fazia muito tempo que ela não respirava daquela forma que ela estava respirando, livre. Ela até disse: eu não fazia tempo que eu não sentia meu pulmão se abrir, meu coração está aberto, eu tô leve, eu tô bem, eu tô tranquila. E o que é que isso faz de diferença na tua vida, meninas? Por que isso é importante? Por que tomar as decisões de uma forma equilibrada é importante? Para que depois você não se arrependa daquilo que você fez. Caso a Maria tivesse tomado uma decisão impensada, no momento da raiva, no momento do ódio, no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento do desespero, como ela chegou a me relatar, essa decisão, eu vou falar certamente, tá? Sem medo de errar. Essa decisão seria provavelmente uma das decisões em que ela se arrependeria pro resto da vida. Não porque talvez não fosse a decisão certa. Tanto se ela decidisse continuar com o casamento, ou acabar o casamento, ou até mudar as regras do casamento, poderia ser a decisão certa. Mas ela estaria tomando essa decisão com base numa emoção desequilibrada.
E aí ela sempre iria ficar com a dúvida de que aquela decisão ela seria a melhor para ela. Agora, a partir do momento onde ela não sente mais, ela não tem mais aquela emoção desequilibrada, ou pelo menos onde ela encontrou um eixo, onde ela consegue avaliar todos os lados, como eu conversei com vocês aqui, observando exatamente cada ponto desse, tudo isso que eu falei para vocês, eu falei para ela com muita tranquilidade. Observando cada ponto desse, observando cada aspecto desse, e de uma forma idônea, de uma forma equilibrada, tomar a decisão que ela tomar, essa decisão ela vai ter certeza que é a decisão mais acertada para ela. E outra coisa, como eu disse para ela vai precisar de um tempo para, se ela decidir ficar com o casamento, se ela decidir continuar com o esposo, ela vai precisar de um tempo para recuperar, e talvez ela nem recupere totalmente aquela confiança que existia, mas ela vai precisar estar com a porta aberta. E aí foi isso que eu disse para ela: uma vez que ela tome a decisão de eu aceitei e eu entendo que o arrependimento dele é verdadeiro, eu entendo que ele está tentando verdadeiramente recuperar tudo que nós fizemos, então ela também precisa abrir a porta da mente e do coração dela dessa forma. Não adianta, e aí foi isso que eu disse para ela, tá? E isso serve para vocês também. Não adianta dizer, eu vou tentar a minha vida e ficar alfinetando o parceiro ou a parceira todas as vezes que acontecer qualquer besteirinha assim, até que não aconteça, mas você vai alfinetar para poder magoar o cara. Isso não é entendimento. Isso não é maturidade. Isso é uma menininha birrenta querendo magoar o outro. E você não pode ser assim. Você não precisa ser assim. Uma vez que você aceite esse futuro, uma vez que você abra a porta para essa oportunidade, abra com maturidade, com seriedade, com sabedoria. Se concentre e se dedique para que dê certo. Seja sincera com você mesmo, porque se você não for sincera com você mesmo, não adianta. E você vai poder ter a oportunidade de construir uma coisa até melhor do que você tinha. Se você quiser. Somente se você quiser, porque a escolha é tua. Mas você precisa ter essa escolha muito bem equilibrada, muito bem consciente dentro de você. Dar a oportunidade para que aquele parceiro ou aquela parceira, ele possa te conquistar novamente, possa te mostrar os valores dele novamente, e que você esteja aberta a receber isso sem picuinhas, sem criticazinhas, sem aquela coisa ruim de ficar no kikiki, kkk, naquelas coisinhas de ficar no mimimi. Nesse processo, você está mostrando maturidade, equilíbrio e crescimento. É possível? Sim. Basta que você queira. É nesse momento onde você mostra o crescimento que a vida deseja te dar. Lembra que logo no começo eu falei que eu acredito que nada na vida acontece sem que haja necessidade? E se você for reencarnacionista, se você for espiritualista, se você acreditar em karma ou em causa e efeito, muitas vezes você vai atribuir uma condição espiritual, uma condição de karma para qualquer coisa que aconteça na sua vida. E não está errado não. Se você crê, como eu creio, está tudo certo. E você começa a entender que talvez em um passado não tão distante, você tenha passado por essa situação do outro lado. Você tenha criado essa situação para que as pessoas tenham passado por isso, não somente uma vez, mas talvez mais de uma vez, e quem sabe. E que você recebe a oportunidade da vida, de Deus, do universo, de aprender a conviver com isso, de resgatar aquilo ali. E se você entende ou acredita que isso é verdade, então você tem mais uma oportunidade e mais um motivo ainda para aceitar esse tipo de coisa e trabalhar de uma forma positiva esse tipo de coisa, ao invés de ficar se martirizando, ao invés de ficar se prejudicando, ou ao invés de ficar culpando simplesmente o outro por tudo aquilo que acontece, querendo simplesmente ser a vítima da situação. Eu aprendi, na minha experiência, que não existe vítima. Nós somos simplesmente ondas, que nós vamos e voltamos, e nessas ondas nós carregamos aquilo que precisamos
e deixamos para trás aquilo que não precisamos mais. Então, permita que a sua onda passe. Permita que a sua onda cresça, permita que a tua onda te mostre o que você precisa crescer, o que você precisa amadurecer, aquilo de que você precisa se livrar, e deixe o teu coração se livrar de tudo isso que você não precisa. Deixa o teu coração fluir de uma forma positiva, deixa o teu coração crescer, amadurecer, aprender, porque a vida é essa, a vida é amadurecimento. E eu vou terminar dizendo a vocês uma coisa que eu disse a Maria também. Ela disse: João, parece incrível, mas isso que você está me dizendo eu já escutei exatamente a mesma coisa de outra pessoa muito sábia. E eu disse: bem, se a vida está fazendo com que você escute novamente isso que você está precisando escutar, é porque você só está escutando com os ouvidos, não está escutando com o coração. Então eu espero que para você que está me escutando nesse momento, você possa escutar com o coração. Isso possa te ajudar, isso possa te tocar e possa fazer você pensar um pouco, avaliar e quem sabe até mudar um pouco da interpretação de alguma situação difícil que você possa estar passando ou que você já tenha passado e esteja apegada a essa situação. Deixa essa onda passar. Deixa essa onda trazer coisas novas, oportunidades novas, maravilhosas. E deixa essa onda levar aquilo que você não precisa. Faz assim e você vai se agarrar ao futuro que você deseja, ao futuro que você merece, ao futuro que você constrói, ao invés de permanecer agarrada àquele passado que te machuca, aquele passado que não pode voltar mais atrás. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode começar novamente agora e fazer um novo fim. Fica bem.